Eu saúdo você, meu irmão, nesta manhã com a paz do Senhor, amém. Seja bem-vindo a mais um Café com Cristo, um momento de meditação da palavra do Senhor. Aqui nós expomos a palavra do Senhor da forma que ela é. Eu já convido você nessa manhã a fazer uma oração de agradecimento a Deus, por Deus ter te guardado, por Deus ter te dado livramento nessa manhã. Eu já quero te convidar a fazer uma oração juntamente comigo. Vamos orar ao Senhor? Pai, Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, que o Senhor está nos dando. Por mais um dia de vida, Senhor, eu sei que a Tua misericórdia se renova na nossa vida nessa manhã. Deus, abençoe essa pessoa que parou para ouvir, Deus. Que parou para ouvir a Tua palavra. Dá livramento a ela no caminho do trabalho. Dá livramento a ela na volta para casa. Guarda a família dela. Guarda toda a casa dela, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos nessa manhã, pedindo que o Senhor nos dê livramento, Senhor. Livre do laço do passarinheiro, das armadilhas do inimigo. E venha abençoando o nosso dia. Em nome de Jesus, nós choramos e te agradecemos. Amém, louvado seja Deus. Irmão, eu estava lendo uma palavra e essa palavra ela falou muito ao meu coração. Na verdade, eu ouvi a passagem e fui ler de novo a passagem, que eu sei que a palavra do Senhor se renova na nossa vida, né? Está no livro de 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17, versículo 38, e diz assim a palavra do Senhor. E Saul vestiu Davi com as suas roupas, e pôs sobre a cabeça deste um capacete de bronze, e armou com uma couraça. E cingiu Davi a sua espada sobre as suas vestes, e experimentou andar, porque nunca havia usado armadura. E disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, porque nunca pratiquei. E jogou Davi de sobre si aquelas coisas. Tomou o seu cajado em sua mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor e no surrão que trazia, e com a sua funda em sua mão aproximou-se do filisteu. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, é uma passagem bem conhecida porque todo mundo conhece essa passagem. O momento em que Davi vai enfrentar o gigante Golias. É uma passagem bem pregada, muitos pregadores pregam. Eu creio que todos vocês conhecem essa passagem, né? Mas para resumir aqui, Davi ele chega para entregar ali alimento para os seus irmãos que estão na guerra, e quando chega vê que o exército de Israel está sofrendo uma afronta ali de um gigante chamado Golias, e até um certo momento ninguém tinha coragem de enfrentar. E Golias estava ali blasfemando contra Deus, soltando palavras de ofensa. E Davi, ele decide enfrentar o gigante. Ele acha aquilo uma afronta, decide enfrentar o gigante e diz: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Davi não aceita a afronta dele e pede para entrar na guerra. Até um certo momento, né, o gigante Golias, apesar dele ser um gigante, um homem de alta estatura, um homem forte, mas até um certo momento ele estava ganhando a guerra só no grito. Pressão psicológica. Guerra que ele estava vencendo somente na pressão psicológica. Porque você já parou para pensar que as piores guerras são as guerras psicológicas? São as batalhas na mente, são as nossas piores guerras. Você pode ver que nos dias de hoje nós temos pessoas no meio evangélico que estão depressivas, que estão ansiosas, que estão inquietas, estressadas. Já parou para pensar que está assim? Porque são as batalhas na mente. E as batalhas na mente, elas são as mais difíceis. Porque é uma luta constante, né? Paulo disse que o espírito milita contra a carne. E essa guerra, ela acontece dentro de você. E a sua mente, ela é a mais atingida. Porque a carne, a todo momento, ela fica incitando, né, a sua mente a pensar coisas, a tomar decisões. E o espírito fica ali te convencendo do pecado e do engano e do juízo. Então, essas guerras, elas são silenciosas, porém são muito fortes. Pessoas têm perdido batalha por causa que não conseguem mais guerrear a batalha da mente. Estão desistindo de ministério, desistindo do seu chamado por causa das batalhas da mente, estão perdendo batalhas dentro da sua cabeça. E até o momento, Golias estava vencendo a guerra assim, com a pressão psicológica, lançando palavras de afronta, dizendo que eles não tinham um homem capaz de enfrentar ele, que o Deus deles não ia livrar ele, que ele ia destruir o exército inteiro. E são palavras que o inimigo usa quando ele lança na tua cabeça, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não é capaz, dizendo que dessa nem Deus te livra,
que você não vai conseguir passar por essa fase, que Deus não está com você, que Deus não está nem aí para você. São palavras que o inimigo lança em você, e se você não tiver a mente blindada, você vai acabar recebendo e perdendo a guerra que estamos vivendo. E até aquele momento, ele estava vivendo a guerra assim. Davi decide enfrentar Golias. Perceba, Davi ele toma essa decisão porque ele diz: o Senhor me livrou da boca de um leão e das garras de um urso, e também me livrará desse filisteu. Porque ele confiava no Senhor. Ele sabia que Deus tinha dado o livramento a ele quando ele guerreou contra um leão, quando ele guerreou contra um urso, e também agora Deus ia dar livramento a ele quando ele fosse guerrear com o gigante. Davi, com a sua simplicidade, decide entrar na guerra. Mas olha que algo interessante. Eu vou aqui conjecturar. Quando ele chega para Saul e diz: Saul, eu vou derrubar esse gigante hoje, porque o Senhor está comigo. Vou entrar na guerra, deixa eu entrar na guerra. Saul vai olhar para ele e vai dizer assim: rapaz, mas tu é só um menino, onde é que tu vai guerrear contra um homem? Olha o tamanho daquele homem ali, olha o tamanho daquele homem. Enquanto eles olhavam para o tamanho, Davi olhava para o tamanho do nosso Deus. Aleluia. E Saul, que agora, mas Davi disse: mas Deus já me livrou da boca de um leão, livrou das garras de um urso, vai me livrar desse filisteu. Nesse momento, Saul, ele percebe que Davi tem uma fé diferente, e ali cria de novo uma esperança no coração do rei. Só que o rei toma uma atitude de quê? Que atitude foi essa? Ele quer colocar a armadura dele para Davi guerrear com ela. Davi coloca a armadura, coloca a túnica, coloca a espada. E quando Davi tenta andar, olha que interessante, Davi não consegue andar. E o texto vai dizer que é porque ele não era acostumado com aquilo. Alguns tradição vai falar que não era seu estilo. Ele não tinha costume. Ele vai dizer: Saul, eu não consigo andar com isso aqui não, mano. Como é que tu consegue andar com isso aqui? Que armadura pesada. Esses negócios aqui tá atrapalhando o meu movimento. Eu não consigo andar com isso aqui não. Quanto mais guerrear. Eu não consigo não. Então, Davi vai ali e tira tudo de si. E o texto fala que Davi joga tudo fora, tira de si. Toma na sua mão o seu cajado de volta, a sua funda. Vai até o ribeiro, pega pedras, 5 pedras, para ser mais específico, e vai em direção ao gigante, ao filisteu. Tem algo interessante aqui. Davi, ele disse que a armadura não dava para ele usar. Não era o estilo dele, ele não tinha costume de usar aquela armadura. Você já parou para pensar que a gente, com a simplicidade que Deus nos deu, a gente chega a lugares inimagináveis, que a gente não imaginava chegar. Mas quando a gente chega nesses lugares, a gente quer mudar. Quer mudar a estratégia, quer mudar a armadura. Já parou para pensar? E quando você não era famoso, você cantava na igreja e a graça de si, você não se preocupava com técnica vocal, você não se preocupava com o som se estava bom ou não, você não se preocupava com o negócio de agudo, grave, médio, compressor, você não se preocupava com isso. Mas agora que Deus te honrou, você está preocupado com o timbre da voz, com o microfone, você está querendo mudar a armadura, está querendo usar as armaduras do homem, está querendo fazer técnica vocal, está querendo fazer faculdade de música. Não estou falando que é proibido, mas estou falando que você só chegou até onde você está por causa da simplicidade que você agia. Já parou para pensar que quando o ministério cresce, a gente quer mudar as armaduras? Quer colocar coisas novas, coisas do homem, técnicas, procurar psicólogo, procurar maneiras de entreter o povo ali com armas humanas, sendo que o que te levou até o lugar que você está foi justamente a simplicidade de você. E Davi disse: mas eu não consigo usar porque eu não tenho costume. Mas por que parou para colocar armadura? Por que parou para tentar andar com a armadura? Por que parou para pegar a espada? Por que trocou o cajado pela espada do homem? Por que trocou o cajado de pastor que Deus te deu pela espada do homem? Por que você trocou a armadura que Deus te deu pela armadura do homem? Aí você foi tentar andar e não conseguiu. Não era o seu estilo, mas mesmo assim você tentou. Qual foi a armadura que você usou, Davi, para derrubar o leão? Qual foi a armadura que você usou para derrotar o urso? Você não tinha armadura. Você não tinha técnica. Você não tinha as armas do homem, a espada do homem. Foi na tua simplicidade que você matou o leão. Foi na tua simplicidade que você matou o urso. E é nessa simplicidade que você vai derrubar o gigante. Davi pega o cajado, a funda e a pedra e vai em direção à guerra. E Deus dá vitória. Não muda quem você é, permanece sendo você.